Fala a todos com a paz do Senhor, meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog, a sua igreja. Diz assim: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Bem, esse é o nosso blog, a sua igreja. Quero agradecer muitas visitas ao nosso blog. O seu pastor, o que ele representa na tua igreja? Aquele membro velho de igreja, você, o que você representa? Você representa a verdade? Ou você representa uma mentira, né, disfarçada, ou atrás de uma Bíblia, né, com alguma intenção maligna? Olha o que diz a palavra de Deus. O meu reino, né, você pode ver em João 18, 36. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. As testemunhas de Jeová, elas dizem, né, que vai ser neste mundo, o paraíso, o reino de Deus. Só que Jesus, ele declara que o meu reino não é deste mundo, né, e que eu e o Pai somos um. Porque tudo que ele tem dito, ele tem ouvido junto ao Pai, né? Então esse aqui é um princípio bem lógico, né, que Jesus estava falando. E disse Pilatos, né, logo tu és rei? Jesus respondeu e disse, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E aí você vê que neste momento, né, Pilatos disse, que é a verdade? E dizendo isso, tornou a ir ter com os judeus e disse, não acho nele crime algum. Então você vê, gente, que Pilatos aqui, neste momento, quando Jesus disse essas palavras, no mesmo momento, né, ele disse para os judeus, né, não acho nele crime algum, porque Jesus, ele não fez nada, gente. O povo de Deus entregou ele para morrer, né, entregou ele para ser morto, né. E as pessoas, elas não aceitam isso, né? Que o povo de Deus mandou matar o Filho de Deus, né? Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Aí Pilatos chegou e falou assim, olha, mas vocês têm um costume de soltar alguém. Vocês querem que eu solte ele? E aí eles disseram. Então todos tornaram a clamar, dizendo, este não, mas Barrabás, e Barrabás era um salteador. Tem os pastores hipócritas, né, que, sinceridade, dá nojo, né, que eles pregam assim, olha, Jesus é tão bom que até na sua morte ele salvou uma pessoa, que foi Barrabás, né? Aqui, gente, ele está simbolizando a escolha do povo. Não está simbolizando não uma bondade que Jesus fez, não. Ele está simbolizando esta passagem, a qual o povo escolheu Barrabás e não Jesus, né? Que o povo, ele preferia ver o Filho de Deus morrer do que ouvir as palavras de Deus, né? E que eles preferiam 1000 vezes com uma pessoa que estivesse totalmente ali, que vamos para o malfeitor. Então eles queriam ele, né? Então eles não queriam Jesus, eles queriam calar a voz de Deus, né? Então, como eles sempre quiseram calar a voz dos profetas, né, eles queriam calar a voz de Deus, né, desta maneira. Aí, né, continuando, Pilatos, pois, tomou, então, nós estamos no capítulo 19. Pilatos, pois, então tomou, né, e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram sobre a cabeça, e lhes vestiram uma veste de púrpura,
e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhes bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis aqui vô-lo trago fora, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e vestido de púrpura, disse Pilatos: Eis aí o homem. Vendo, pois, os principais dos sacerdotes e os servos, clamaram dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse Pilatos: Tomai vós e crucificai, porque eu nenhum crime acho nele. Respondeu, pois, os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou, e entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que eu tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Jesus respondeu: Nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado, mas aquele que me entregou a ti maior pecado tem. Então você vê que Jesus declarou, né, que o povo de Deus ali, os sacerdotes, né, os servos de Deus, né, eles tinham maior pecado, porque entregaram o Filho de Deus para morrer. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamaram dizendo: Se soltas estes, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilato esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Gabata, e era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta. E disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: Tira, tira, crucifica-o. Disse Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: Não temos rei senão César. Então entregou para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. Então você vê que o povo de Deus disse: Não temos rei senão o César. Então isso aqui, gente, foi uma rebelião contra Deus, né? Que o povo, ele não quis ouvir Jesus. O povo de Deus, ele não quis ouvir as palavras de Jesus, porque na tua igreja não é pregado isso, que o povo de Deus rejeitou o Salvador, rejeitou o Messias. O povo de Deus que esperava: olha, Deus, vem, vem Senhor, vem Senhor, vem. Na hora que Jesus chegou já arrebentando todas as vendas que existiam dentro da igreja, porque ele disse assim: ó, isso aqui não é para ser comércio, isso aqui é casa de oração. E o povo aqui rejeitou Deus, o Filho de Deus, e falou para crucificar, que era para soltar Barrabás, que eles não tinham, né, um rei senão César. E você acha o que Deus ele acha de tudo isso aqui? Você acha que Jesus está lá em cima, né? É porque o dia do Senhor virá, e na memória de Jesus está que ele deu a vida, né, para salvar Barrabás? Porque você tem que entender uma coisa, gente. A vida terrena, aqui ele disse assim: o meu reino não é desse mundo. Então, Jesus dá a vida para morrer, para uma pessoa ficar viva, não é o objetivo de Jesus Cristo. Jesus não veio para isso. Jesus veio para dar a vida dele para salvar a nossa alma, para que a gente venha alcançar a vida eterna. Então, pastores, gente, que não tem o que fazer das suas vidas, eles distorcem a palavra de Deus, né? Porque ele deixa claro aqui, ó: meu reino não é daqui, né? Essa vida que a gente vive aqui, gente, essa vida aqui não é o que interessa para Deus mais, né? Sabe, a nossa vida, é como Jesus falou, a carne humana, ela não serve para nada. Então você dizer que Deus, né, que Jesus, ele foi ali,
eu vou dar minha vida para salvar Barrabás, para Barrabás, como fala aqui, ó. E Barrabás era um salteador. Mas é para que o homem venha se arrepender, para que ele venha querer ser salvo. Esse é o objetivo de Jesus. Tanto, porque senão ele manteria os profetas vivos até hoje. Mas não, morreram por causa da palavra, perseveraram, né? E quando Jesus salvou o ladrão na cruz, né, ele prometeu a salvação que vinha depois da morte dele. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. E ele não morreu, o ladrão na cruz? Então isso que pregam, gente, que vocês possam entender, né, que ele disse assim, ó: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. O povo de Deus aqui, né, não era da verdade. Não eram da verdade porque não escutavam a voz de Deus. E você vê que Pilatos, né, na hora ele não viu nada de errado nele. Nada de errado. E aí Jesus falou assim: aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Então, isso aqui tem um preço, né, e as pessoas elas brincam. Jesus morreu, vamos todos para o céu, de mão dada, fazer rodinha. Se nós não mudarmos as nossas vidas, nos voltarmos para Deus, gente, isso aqui, né, isso aqui vai se cumprir, essa palavra, né, ela vai se cumprir para o mal na nossa vida. Olha o que diz aqui, ó, Mateus 27, eu vou ler rapidinho, Mateus 27, 22. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram todos: seja crucificado. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamaram, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste homem. Considerai isso. E responderam todo o povo, dizendo: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Você vê? Que tipo de maldição o povo tomou para si? Pilatos disse assim, ó: estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. E respondeu todo o povo e disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. O povo de Deus, gente, Deus vê loucura no povo de Deus. Você vê como uma pessoa, Pilatos aqui, ó, né? A gente pode, romano, né? Adorador de falsos deuses, né? Falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Não tem Deus, em outras palavras, né? Ele olhou para Jesus e disse assim, ó: este justo. Mas o povo de Deus que apresentava sacrifícios para Deus, orações para Deus, disse assim, ó: crucificam, né? Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Que você venha meditar, gente, que Deus vê loucura nas igrejas, no povo dele, né? E que você possa fazer a diferença pregando a palavra de Deus. As pessoas elas consideram que nós somos contra, né, as igrejas. Não, nós não somos contra as igrejas. Nós estamos vendo que as igrejas não têm o Deus vivo. São igrejas que existem deuses falsos, né? Feitiçarias, né? Bebedices, adultério, homicídios, né? Mas não pregam Deus verdadeiro, porque nós vemos aqui que o povo de Deus, ele foi o primeiro a rejeitar o Filho de Deus. Ele foi o primeiro a desprezar a palavra do Senhor. E isso tem um preço, né? Então, antes de você achar que nós somos endemoniados, perturbados, que os pastores chegam e começam a perseguir a nossa vida, vejam aqui, perseguiram o Filho de Deus. Mas você imagina, foi os romanos, né? Quem diz que foi os romanos é porque não lê a Bíblia, né? E só escuta pastores corruptos, falsos e hipócritas.
Então entrega essa palavra nas tuas mãos em nome do Senhor Jesus. Você venha ser abençoado, que você seja verdadeiramente um homem e uma mulher de Deus. É o que eu peço a Deus e desejo do fundo do meu coração. Amém.